Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira. Daqui a um pouquinho tem bola rolando, né? Data FIFA, o grande clássico da Sul-Americana, Argentina e Brasil. Muita polêmica aí em relação às declarações do Rafinha também, dos argentinos, ou seja, aquela rivalidade, né, que teremos nesse jogo. Uma vitória, inclusive, vai carimbar matematicamente a Argentina no Mundial do próximo ano. Evidentemente que o Brasil também estará lá, né? Mas tem essa situação, que é um clássico que ganha mais força em função disso, né? Mas Brasil, Argentina, Argentina e Brasil. Bom, aqui a dupla Grenal entra na sua última semana os preparativos para a estreia no Campeonato Brasileiro, Juventude também. Ou seja, os preparativos finais e saber como irão iniciar os gaúchos no Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV e aí, sinal para todo o Brasil, né? Pelo canal 575 da Antena Parabólica. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo canal 520 da Claronet. Algumas regiões também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Stream TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Eu tenho o meu canal 2, numeral 2 Toques Cadu Oliveira. Vá lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like. Não viu ao vivo, qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José. Está aí também agora, irá disputar a Série B com um novo técnico, né? Gabardo Júnior será o técnico de São José para aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques para falarmos rapidamente aí, porque daqui um pouquinho, questão de 15 minutos aí, a bola rolando, né? Esse clássico FIFA, data FIFA pelas eliminatórias ao Mundial, Argentina e Brasil, e também projetarmos aí, né, a dupla Grenal, os seus últimos dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Meio da próxima semana, já tem Sul-Americana para o Grêmio, Libertadores para o Internacional. Agora é aquela máxima, serão 18 jogos em 60 dias, né? 18 para o Inter, 18 para o Grêmio. E aí, como irá ser o desempenho da dupla Grenal aí nessas competições? Comigo, então, esse nome aqui, Iglesias, Gustavo Iglesias, o homem da Casa Maia, Colorado, o outro lado lá no contraponto, conselheiro gremista Sadi Tonato, e aqui no meio-campo distribuindo o jogo, grande conhecedor de futebol, Ernesto Guedes. Bom, uma palavrinha rápida de cada um aí sobre esse jogo da seleção brasileira, daqui um pouquinho tem bola rolando, né? Esse clássico Brasil-Argentina. Olha, muitas declarações aí, né? Principalmente do Rafinha, um podcast do Romário, né? Aí já viralizou, que tem que dar porrada, vamos dar porrada, e cada um leva para o lado. Acho que essa questão de dar porrada é gíria do futebol, como teve uma declaração agora do Guto Peixoto também, a gente vai ver, na reunião do seu grupo, que vazou, né? Ele dizendo em relação ao D'Alessandro, que vamos dar na arena, como ele fez aquela motivação, né, antes do Grenal, que está na cabeça dele. Eu acho que quem vive futebol tem que entender isso aí, isso é gíria de futebol, né? Não pode levar para o lado da violência, lado da... Bom, mas tudo bem. Ernesto, o que dá para dizer desse clássico aí, né? Claro, jogando em casa, em Buenos Aires, Monumental de Nunes, campo do Boca Juniors, favoritismo do... Se é que tem, né? Não sei se clássico tem favoritismo, até pode ter pela classificação, daqui um pouco sempre um chega melhor que o outro, a Argentina numa primeira posição e hoje já podendo aí carimbar matematicamente a sua participação no Mundial, mas é o Brasil, né? Mesmo com alguns problemas, algumas contestações em cima do Dorival, mas é um clássico futebol brasileiro. Boa noite, obrigado pela presença dos amigos. Boa noite, prazer estar aqui com os amigos. Sadi também, que esse é nome de craque, hein? Sadi é nome de craque, né? É nome de craque, né? E bate uma bolinha também, ó. Faço o gol. Esse aqui é outro também, ó. Esse tem nome de cantor, Iglesias, mas também, né? Desempenha bem com a bola, né? Com o futebol.
Agora o Dorival Cudê, né? Agora está tudo assim, né? O Dorival nunca escalou um time na sequência. Seleção brasileira, eu já disse e canso de dizer, não se faz time de futebol, não? Porque tu não tem tempo para trabalhar. Mas se junta os melhores e deixa os caras jogar. Foi assim que o Luiz Felipe foi campeão em 2002, não? Mas, infelizmente, os patrocinadores, as empresas que patrocinam a seleção brasileira, é aquela que impõe jogadores, não? De quem é o jogador, não? Qual é a marca que ele representa é o que representa não a marca do país. Então nós já perdemos a identidade no futebol brasileiro no geral, que hoje aqui a gente já forma jogadores e treina jogadores para as seleções dos seus países, né? Que aqui só para te ter uma ideia, nós temos aqui 11 treinadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro e 9 brasileiros. E aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio, por exemplo, não sei qual é a identidade do Grêmio. Não, o Grêmio perdeu a identidade também. O Internacional agora, que está querendo recuperar parte dessa identidade com a base, que sempre foi o fundamento para tudo. Eu não acredito em seleção brasileira, né? Porque até hoje o Dorival podia deixar o Vinícius Júnior mais solto, né? Pelo miolo. Eu fiz isso no Grêmio, né? Um centroavante inteligente que não guardasse posição, que se movimentasse. Mas aqui no Brasil hoje, quem tem muita inteligência vai para os lados, entendeu? Isso é a cultura dos treinadores portugueses e desse futebol que veio da Inglaterra, né? Porque eles eram ruins de cintura, começaram a fazer os treinamentos de futebol salão, né? E hoje nós perdemos a criatividade e a inteligência do nosso jogador. O futebol se perdeu a qualidade, isso é uma coisa evidente, né? O Vinícius Júnior fez um gol, por exemplo, contra a Colômbia, da onde? Pelo meio. É uma questão de posicionamento. Agora, não é uma questão de posicionamento, é uma questão de respeito e de característica. Sim, por isso mesmo. Aí cada treinador tem que saber posicionar e respeitar a característica de cada jogador. Mas essas declarações aí do Rafinha, né? Acho que dá para dizer que apimentaram mais ainda esse jogo, que começa daqui um pouquinho, Sadinho. Boa noite, Cadu. Boa noite. Prazer grande estar aqui do lado dessa enciclopédia do futebol aqui. Iglesias, prazer também. Pois é, eu acho que o Rafinha não foi muito feliz. Apimenta, mas talvez não fosse o momento para nós, né? Eu acho que quanto mais tranquilidade, melhor para tentar desenvolver o futebol da seleção, que está devendo, né? Está devendo para nós. Mas vamos torcer que o Brasil acerte hoje e que faça um bom jogo. Eu torço sempre a seleção, apesar de concordar com o nosso comandante aqui, que tá ruim, né? O futebol caiu bastante. Mas que os jogadores são outros, não adianta a gente cobrar, essa é a realidade. Claro que nós não temos mais aqueles jogadores extraordinários, aquela técnica de cada jogador. Vamos citar aqui, olha, eu quero aquela seleção. A nossa realidade de futebol é ser hoje. Nós temos e todos os dias tem. O futebol deixou de ser. Isso é uma mentira. O futebol hoje é pegada. Não. Vê quantos meninos Estevãos do Palmeiras, por exemplo. Me enche uma mão. Me enche uma mão, olha. Todos. Me enche uma mão. Todos os times. Me enche uma mão. Todos os times têm qualidade nas bases, tem jogadores de base que foram esquecidos em função de obediência de treinador e não de critério de gestão. Tá bom, mas tu listou dois, tá? É o Estevão e o Vini Júnior. Mudou nada, Cadê? Mudou para pior. Tu quer? Os de antigamente era uma seleção, todos jogadores de ponta. E vamos lá. Os jogadores da seleção brasileira hoje são dos melhores times da Europa. E antigamente também eram. E antigamente também era. Mas mesmo. O Ronaldinho não foi nada, foi aonde? O Ronaldo Fenômeno foi aonde? E o Rivaldo foi aonde? Depois. Mário. Cafu foi aonde? Cafu foi aonde? Quantos tu citasse aí? Quantos tu citasse na corrida? Quantos? Hoje tu citou só dois. Estevão e Vini Júnior. Me cita mais. Me diz mais. Qual é o jogador mais rico do Brasil hoje? Neymar. Tá. Isso Vinícius Júnior é o melhor do mundo. É da onde? Qual é o país dele? Tu me citou os antigos na corrida 6 ou 7. Nós não temos
Nós tem não mais temos esse jogador. gestão de Não futebol. não tem. Nós não temos dirigente de futebol. Só isso. Mudou. Quem tem dirigente, por enquanto, para mim, o único presidente que o Abel ainda usou hoje o nome dele é o Bittencourt, presidente do Fluminense. Tá? Que na hora da escolha entre um jogador e o treinador, ele escolheu o clube. Bom, mas aí tem que ter bala na agulha. Tem que ser. Meu filho, mas aí não é bala na Mas os agulha, presidentes. é Hoje personalidade. os dirigentes se entregam para os técnicos. Está aí o exemplo desse presidente do Grêmio. É uma vergonha. Não é dito por mim, dito por todos os conselheiros que passam. É uma vergonha esse Alberto Guerra. Se esconde, não aparece, não bota a cara. Vou lá, dito pelos conselheiros que passam aqui. Tá? Se escondeu embaixo do guarda-chuva do Renato, agora está se escondendo no guarda-chuva do seu Quinteiros. Que criticavam o Renato, estão fazendo tudo a mesma coisa. Ah, precisa de ter 12 dias até o final do Campeonato Gaúcho, até o início do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. 12 dias. Aí o seu Quinteiros deu folga até quinta-feira. O Campeonato Gaúcho não valia nada. Não. Aí, só um pouquinho, né? Aí voltaram na quinta, treinou na sexta e no sábado, domingo deu folga. Aí falaram do Renato, a mesma coisa. Aí o seu Brett White foi para a Europa. Fazer tratamento de uma lesão muscular. Quando acontecia isso aqui, quando aconteceu com o Soares, não, criticavam. Era o Renato? E agora? A mesma coisa. Foi o Brett White foi fazer. Não, tudo bem que a gente tem sempre o médico de confiança, mas os médicos do Grêmio do Brasil não têm capacidade para tratar de uma lesão muscular. Bom, para mais eu tô uma palavrinha sobre esse jogo da seleção, pelo menos os argentinos estão até, né, ficaram meio em silêncio em relação a essas declarações aí do Rafinha. Boa noite, né, Cadu. Boa noite, Ernesto. É um prazer mais uma vez estar com essa lenda do futebol, né, Sadi? Sim. Boa noite, Sadi. Gosto muito quando a discussão começa acalorada, assim. Puxa vida, o tempo passa rápido, a gente olha o cronômetro, a gente está passando muito rápido. São muitos assuntos em véspera de Brasileirão, Libertadores e Sul-Americano. Mas o que eu vejo na declaração do Rafinha? Para nós não faz muita diferença, porque o nosso time está mal mesmo. E quanto mais assunto extra-campo, melhor para o Brasil, que não tem futebol suficiente para acompanhar a Argentina. Quanto menos tiver futebol hoje à noite, melhor, né? Agora à noite, né? Já tem bola rolando já. Já tem? Então, rolando já em seguida. Quanto menos futebol, melhor. Então, foi uma provocação. Isso, de repente, vai fazer com que os ânimos fiquem mais acirrados, né? Mas o Romário era assim também. Mas aí no tempo que os dois times eram... Existe um fator de dizer as coisas e fazer. Então o fator psicológico é que ele puxa o time de Argentina para a concepção de um jogo que o argentino já entra bravo. E quando o argentino entra bravo, ele para de raciocinar. Exato. Porque ele é inteligente. Mas se a rivalidade, Grenal é assim, todos os jogos são assim. Vem cá, eu vou te dizer que eu disse num jogo São Paulo de Rio Grande Internacional, tá? Que jogador meu que não desce do pescoço para cima comigo não jogava. Pois é. Viu só? Júnior do futebol. Aí o que aconteceu? Eu tirei o foco do jogo. Aí quando entrevistei Mário Sérgio e Cláudio Mineiro, que era faixa preta. Agora eu vou te dar um exemplo disso aí. Então, no jogo, aí o Rui Carlos Osso, nosso amigo Rui, grande Rui, assim, professor, você está incitando a violência, você vai ter todos os seus jogadores expulsos de campo. E qual é o problema, professor? Se me expulsar 2 jogadores, 3 ou 4, eu não vou ser campeão hoje. Agora, eu quero que os meus agressivos, como eu estou pedindo, que vão para o bote para a rua, que eles também vão para a rua. Não? Aí foram entrevistar quem? Mário Sérgio e o Cláudio Mineiro. Aí entrevista com o Cláudio Mineiro, só um pouquinho para te terminar. Ele falou sobre agressão. Não, porque eu tenho defesa pessoal. O outro, não, se vier na porrada, eu também dou porrada. E eu no vestiário, sabe o que eu disse para o meu jogador? Só tinha um time com atenção à bola. Os outros estavam atrás do fantasma. Só quem não vive. Os dois foram expulsos. Só quem não vive o futebol sabe que isso é gíria de futebol. Mas só complementando, Cadu, era exatamente isso que eu estava dizendo. Está tirando. Já tem bola rolando para encerrar essa questão do Brasil, já tem bola rolando, vamos falar para Grêmio Internacional, Juventude.
O que o Rafinha disse, mas... Ele adivinhou. Mas é motivo. Não falo que a seleção brasileira não tem garra. Não falo que a seleção brasileira não tem garra. Isso é uma demonstração de que nós vamos ter garra. Não, mas aí interpreto por lá. Mas vamos lá. Falando em melhor, o Gustavo falou em melhor. O Grêmio vai ter que ser, e precisa ser, muito melhor nas competições que começam a partir de agora, Sadi, no sábado contra o Atlético Mineiro na Arena e depois o Defensores del Chaco na quarta-feira, né? Contra pela estreia da Sul-Americana. Cadu, eu só quero, desculpa, eu quero mandar um beijo pro meu filho. Mas Teodoro, nós vamos encerrar o programa Catarina, mandando um beijo e um abraço pro teu filho. e para minha esposa Aline, que eles me autorizaram a vir aqui no teu programa. Deixa eu agradecer, Feliz né? aniversário para o Teodoro. Teve que interromper a festa para vir aqui. Então vai um parabéns aí ao filho. Velas tem aí para ele no final. A toda a família, então. Obrigado. Cadu, voltando ao nosso assunto aqui, eu espero que sim, eu espero que melhore o Grêmio. O Grêmio que tem se apresentado, contra o Atlético Mineiro, nós precisamos demonstrar mais vontade de ganhar, mais garra, que está faltando para o Grêmio, está faltando aquela famosa tesão de jogar futebol. Me parece que o treinador insiste na ideia dos dois atacantes e, para quem entende um pouco de futebol, não precisa muito, sabe que você começa a ganhar o jogo no meio. E eu, no lugar dele, eu botaria o meio de campo que jogou o Grenal e mais um armador e dois atacantes. E segura o outro atacante por uma possível entrada no segundo tempo. Me parece que ele não está com vontade de mudar isso. Tomara que vá bem. Eu estou preocupado com o Grêmio. Já com o jogo lá no Paraguai, né? Aí Sul-Americana, eu entendo que é uma competição que o Grêmio tem que dar bastante atenção, é uma competição. É um título que não tem. Ficou importante. O lado financeiro não, também. Mudou o lado financeiro. O título da vaga Libertadores do próximo ano. Enfim, cara, acho que podemos focar na Sul-Americana. Mas eu vou torcer que o Quinteiros realmente acerte. Eu quero te dizer que, como renatista, eu quero dizer para ti que eu não ouvi críticas às folgas concedido, mas está tudo bem, é uma brincadeira, vamos lá. Tomara que o Grêmio acerte, tá? Essa questão da folga, ela também se justifica, né? À medida que o Ernesto pode falar melhor sobre isso. Daqui a um pouco tu precisa ter o descanso necessário após uma competição como o Campeonato Gaúcho. Mas o que não se entende é isso. Ele diz, não, preciso de tempo, eu tenho que treinar, eu não tenho tempo para treinar. Tá? Aí eu tenho paciência. Aí ele foi bem claro após o Grenal, olha, nós precisamos qualificar o sistema defensivo do Grêmio, que é um problema, né? Não é de agora. O Grêmio, 23 e 24, teve mais de 100 gols, sofreu mais de 100 gols. O que ele quis dizer? Precisamos arrumar também a questão do sistema ofensivo, e o Braithwaite não terá aí nos primeiros jogos, né? Praticamente um mês sem ele, né? Até foi essa situação, foi fazer aí a sua recuperação na Europa. Bom, mas enfim, e foi o que ele disse, e o condicionamento físico. Né? Uma coisa que se sabe no futebol, que é básico, o Ernesto pode falar, é a espinha dorsal. E o Grêmio tem uma espinha dorsal, vamos usar, né? Quebrada, fragilizada. Deficiente, né? É isso que ele precisa, né? Nesse período aí curto, certamente ele avaliou, viu, né? O que ele precisa fazer, porque no Campeonato Brasileiro, a gente sabe, o Grêmio ano passado brigou, se segurou aí para não cair. Eu tenho visto muito gremista. Olha, o Campeonato Brasileiro vamos brigar para não cair de novo, Tá? Então, essa questão das competições, isso é para Grêmio Internacional. As dificuldades são extremas aí, em função do Campeonato Brasileiro. O Renato, já que tu falou no Renato, o Renato sempre dava prioridade para as Copas. Claro, eu acho que a prioridade tu dá no transcorrer do campeonato. Olha, eu estou bem aqui, não estou tão bem aqui, tu vai priorizar essa competição. Mas essa Sul-Americana, eu acho que é importante sim para o Grêmio, eu concordo contigo. O Grêmio não tem, porque é a Série B do Campeonato Sul-Americano, é de bobagem isso aí. Né? Ou seja, é uma questão, é um título sul-americano, o Grêmio não tem esse título. A questão financeira,
paga e muito bem a Sul-Americana, e o título te dá vaga na Libertadores no próximo ano também. É isso aí. Então, agora, o tempo é necessário já para o Grêmio apresentar um futebol em melhores condições, Ernesto? Não, tu conhece, tu sabe, né? O tempo não está chovendo. O Grêmio dá 4 dias de folga. Aí vem, trabalha domingo de folga. O Grêmio, ele viu o quê? Primeiro, não viu esse monte de gol que o Grêmio tomou, é porque o Grêmio não tem um setor de inteligência e de marcação no meio do campo. O Grêmio não tem um jogador articulador, um jogador inteligente, entendeu? Que possa sentar o jogo, fazer o Grêmio jogar. Tem um centroavante que é bom, só mas a bola não chega nele. Ele tem que sair de lá para armar jogada e ele mesmo concluir. Então, o Grêmio não tem... Eu não posso pensar em Sul-Americano, o Grêmio tem que priorizar. A primeira coisa que o Grêmio tem que priorizar é ter um time de futebol. Tá bom. Entendeu? Se espera aí que o Grêmio tu vai tenha o ver melhor, as possibilidades deste time para atingir algum objetivo. Mas, abstratamente, eu vou analisar uma coisa que não existe. A camisa do Grêmio é muito pesada, mas a camisa não joga sozinha. É preciso que o cara tenha o que falou Sadi. O Grêmio tem um espírito copeiro, um time de garra, o time de só idem. A empatia de um time de futebol com o seu torcedor. Quem mexe com o time é o campo de futebol e a atitude dos jogadores. E isso que a torcida do Grêmio não está encontrando. Entendeu? Então são fatos e que foge ao conhecimento do Quinteiros, porque ele ainda não sabe o que é Grêmio. Entendeu? Então, se não tratar de dentro do Grêmio alguém para pegar uma história do Grêmio e dar para ele, para que ele entenda que ele não está na Bolívia, não está na Argentina, não está na Colômbia, ele está no país do futebol. Entendeu? E tem uma torcida que ela é a única torcida que eu digo sempre que na arena ele ajuda o time. Porque aquela torcida do Grêmio na arena não é fácil. Não, ela ajuda. Agora, quando o jogador não faz por merecer, não resolve. Aí Não precisa jogar bola. Tem que demonstrar vontade. Ou quando tu tá mal, tem que ter personalidade, vontade, saber, né? Botar a bunda no chão. Né? Agora, tem jogos, por exemplo, como o Atlético Mineiro, esses grandes jogos, que automotivam o jogador, porque ele quer ir se transferir para lá, então eles fazem uma Copa do Mundo. E depois enfrentam lá o Cuiabá e perde. Esse Atlético Mineiro foi aquele jogo que nós de boa lembrança aí do Campeonato Brasileiro do ano passado, que perdeu, né, nos descontos aí, sofreu 2 gols de conto, perdeu na arena aquele jogo para o Atlético Mineiro, né? Mas essa questão, né, o falta de conhecimento, né, claro, é aquilo que eu digo, pode ter uma noção do que é, ele tinha uma noção, mas não, a vivência é outra. E eu falei isso aí após o Grenal, com o Mazzaropi e com o Carlos Miguel, né, eles que são os profissionais dos veículos de comunicação do Grêmio, né? E eles colocaram exatamente isso aí. Uma coisa é tu ter uma noção, outra coisa é tu viver, que o Quinteiros está vivendo. E sobre essa questão também que o Grêmio não tem articulador, falamos sobre isso, sério. Eu aleguei isso aí até que tinha falado. Não, tem sim, tem o Cristal. O Cristal tem um articulador. Mas aí é uma questão, né, de mecânica de jogo. O Cristaldo agora está sem a possibilidade, inclusive, de estar saindo do Grêmio até. Tem problema até de sair do Grêmio. Então, essas indefinições aí é que acabam fazendo que a equipe não rende. E outra coisa, como tu falaste, eu tenho conhecimento. O Grêmio tem 12 estrangeiros. A gente tem falado isso aí, tem batido nisso aí, mas é a realidade. O Grêmio tem 12 estrangeiros. O Grêmio tem uma comissão técnica de estrangeiro. Precisa do intérprete do Amazon. Aí, meu amigo, como é que tu vai ter o conhecimento, né? O que é o futebol gaúcho, o que é o Grêmio, o que é... Tu não aprende da noite pro dia, né? Arranjar um intérprete para a direção, saber o que é bom, que ela quer. E outra coisa. Aí sobre tu acabou de falar a base, porque a base tem que ter a base. Qual foram as maiores conquistas do Grêmio Internacional? Metade da base e metade dos jogadores de fora. A base. Aí o Grêmio está mandando embora os jogadores da base. Quantos jogadores da base tem no time do Grêmio?
Quantos? O Meco, tem o Meco, mas o Meco tá machucado. Aí esse Natan Felipe tá indo pro Juventude. Não dá para entender isso aí também. O Igor Serrotti. O Igor Serrotti está ganhando agora entrou também. no Grenal. E eu quero dizer para vocês, sempre as nossas conquistas, elas tinham uma base da base. E metade vindo de fora. Para Grêmio Internacional, as grandes conquistas. O Igor Serrotti entrou no Grenal, teve que ser substituído para não ser expulso, mas o pouco que ele estava ali, ele demonstrou garra, vontade. É uma coisa indignação que me parece que o nosso treinador realmente não entendeu o que é o Grêmio e ele não entendeu nada do que é o Grenal. Para ele era um jogo comum e isso machucou bastante. Confesso que machucou, mas vamos lá. E ele é um menino de 20 anos, ganhou o título da Sul-Americana aí pela seleção sub-20, né? E está ganhando esse espaço, mas isso que precisa, né? Então, mas o problema está interno, né? O problema está na gestão de Grêmio. Né? Então, para que tu gasta tanto com o departamento amador, né? Se tu não tem um perfil e uma gestão de observação, de futuro, das tuas necessidades, o que tu tem que fazer na base, né? Porque goleiro, por exemplo, né? O Grêmio sempre fez goleiros. De uma hora para outra, eles queimaram tudo que é goleiro. Mandaram embora, estão traduzindo esse do Pelotas, que já rodou aí, né, por vários clubes aí do interior, Gaúcho, Glória, agora... Trouxeram o goleiro do Pelotas. Não, o goleiro do Pelotas. Entendeu? O Gabriel Grando é melhor que todos eles juntos. Então fizeram um jogo contra o Juventude e botaram o goleiro para ele ganhar já ritmo de jogo para o Grenal. Aí foi um fiasco lá e tiveram que botar o Gabriel para jogar. Cara, é jogador de base, conhece Grêmio, a história internacional, a mesma coisa. Cara, eu lancei quantos meninos em tudo que é clube que eu fui? Não, o Carlos Miguel estava lá tirado. Ninguém queria dar uma oportunidade para ele, né? Jogar por quê? Porque o Grêmio está na segunda divisão. Não tem segunda divisão. Tem o Grêmio. Entendeu? Então estava lá. Todos aqueles meninos da base vieram. Eu ia assistir treinamento. Eu tirei lá de Eldorado, botei ali no CT, desde onde nós treinávamos, do lado do Olímpico. Aí os agrônomos vêm falar comigo, porque o campo, o teu negócio é vender flor. Não, porque se não estragou o campo, tu vai perder o emprego. Então tu vai conversar com o teu patrão, porque meu patrão é outro. Entendeu? E dei prioridade a quem? A mim, conhecimento, de ver a base jogar. Esse negócio de transição, que o cara vai ver lá e vai passar para o treinador. Não, o treinador tem que ver com seus olhos. Todos os clubes que eu passei no Internacional, no infantil, até cima. Ernesto, vamos lá. Vários jogadores passaram aqui. A base tem que ser era assim, ó. Elevada e não conversada. Vários passaram assim. Antes tu tinha o quê? Eu vi de vários jogadores que foram criados na base, que se tornaram ídolos, jogadores já passaram no programa que eu tenho há quase 30 anos, e tu também viveu, me disseram assim, ó, Cadu, antigamente os profissionais treinavam aqui. Nós treinávamos aqui, nós terminávamos o treino, nós ficávamos olhando para os profissionais. Onde são as bases de Grêmio Internacional hoje? Tá longe. O Grêmio lá em Eldorado, o Inter... É a transição que eu chamo, Cadu. Sabe o que eu fazia, Cadu? Aí é complicado. Do infantil até em cima, aqueles meninos iam transitar durante a semana no vestiário profissional. Para saber o objetivo deles, onde é que eles iam chegar. Fala aí. O Grêmio é a mesma coisa. Fala aí, tudo que você precisar aí, em termos de imóveis, caminho, você vai aonde? Central de Imóveis, com o Domênico, toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Então você tem toda a assessoria lá, mesmo para adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que cobram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, no bairro Histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar essa assessoria, o que você precisar aí no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ao verter, caminho esse, SOS Telhado,
24 horas à sua disposição. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, extração de laje, de pisos, o que você precisar aí em termos de telhados. Olha só, revisão do seu carro. É na Casa Pneu, né? São 60 anos de qualidade. Então, lá você tem todos os itens à sua disposição para a revisão do seu carro e troca de pneus, né? Então, muita gente aí terminando suas férias, a gente está nesse momento aí, outros entrando em férias, né? Colocando o carro mais... Mas que você não viaje, fica na cidade, uma questão de segurança, né? Então, você tem a revisão do seu carro e troca de pneus lá na Casa Pneus. E essa promoção está se encerrando no final de março. Na compra de 2 pneus ou mais, o seu usado vale R$15. Comprando os 4, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Então, tá aí, ó, essa oportunidade que a Casa Pneus lhe oferece. Avenida Ceará 1055, telefone na tela 51, código de área 33424245, caso você queira agendar sua ida até a Casa Pneus. Voltamos depois para ver essa polêmica. Foi o assunto do dia hoje de todos os veículos de comunicação, essa declaração, né, dentro do Grupo Unido, né, reunião do Guto Peixoto, que é o diretor de futebol, em relação às declarações do D'Alessandro, né, que foi antes do Grenal, dentro do vestiário, fechado, né, vamos dar na cabeça dele, tipo de Rafinha, é um incentivo, né, seja naquela gíria do futebol. E eu já disse, a gente vai mostrar o vídeo depois que na arena vai apanhar. Aí é a violência sendo incitada. Bom, voltamos logo em seguida. Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade, dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade. E todo fim de tarde eu me despeço feliz, porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Gustavo Iglesias, Ernesto Guedes e Sadi Tonato. Olha só, o nosso Dois Toques para a Unimed, né? A Unimed sempre, né, ele dando um recado importante, sempre proporcionando aí, né, para que você tenha mais condições em termos de plano de saúde. Olha só, zero carência mês de março, né? Então são os últimos dias para aproveitar o março, carência zero Unimed Porto Alegre até 31 de março. Tem tempo ainda, né? Olha, novos clientes e empresas têm carência zero para consultas e exames simples. Escolha o melhor plano e aproveite uma rede com mais de 6 mil médicos, laboratórios e estruturas próprias. Contrate em unipoa.com.br ou fone. E o WhatsApp também, 3316-5000. Existe cuidado, existe Unimed. Repetido, então, contrate em unipoa.com.br ou pelo fone, o WhatsApp também, 3316-5000. Olha só, também para o Senai, né? O Senai sempre facilitando aí de tudo que é maneira o que você precisa. Então, olha, mais produtividade e menos consumo energético para a sua empresa. O Senai tem o caminho. Participe do programa Brasil Mais Produtivo. Olha, só você acessar repetindo melhor, senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Repetindo, senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Olha só, está se aproximando a cada dia que passa, viu, Ernesto, Sadi, Gustavo, né, e demais aí que estão nos acompanhando, cada dia que passa se aproxima mais de um grande evento que irá acontecer agora em abril, no dia 26. É o Expo Churrasco, a terceira edição. Olha, vai rodar um vídeo aí, tem o QR Code, aproveite, já adquire o seu ingresso para você não ficar fora dessa baita festa. Veja aí. Olha só, para você ter uma ideia, serão 42 estações com as mais variadas carnes, estações veganas e de doces. Terão 5 horas de open food para você aproveitar ao máximo. É um evento para toda a família. Acontece no dia 26 de abril, no Jockey Club, aqui em Porto Alegre. Se você não conseguiu ali pelo QR Code, você pode adquirir o seu ingresso pelo link da bio, né? @Expo Churrasco, @Expo Churrasco. Sua terceira edição desse grande evento que tem o Eduardo Assis e toda a sua equipe preparando, né, para essa festa maravilhosa que acontece então no dia 26 de abril no Jockey Club de Porto Alegre. Bom, o assunto do dia nas redes sociais hoje, aliás, nos veículos de comunicação, foi o que disse, né, o Peixoto, que é o diretor de futebol do Grêmio, numa reunião do seu grupo, Grêmio Unido, né, que acabou provocando toda essa, vamos dizer, essa notícia, o que é, mas toda essa polêmica, todos esses comentários, melhor dizendo, que aconteceram no dia de hoje, né? Em relação ao que o D'Alessandro falou dentro do vestiário, motivando o seu grupo, né, o seu time antes do Grenal, vamos dar na cabeça dele. Vamos ver como o diretor de futebol do Grêmio se pronunciou ao seu grupo, o Grêmio Unido, nessa reunião que aconteceu. O D'Alessandro agora, essa semana, falou que ia pisar na cabeça dos gremistas, que era para pisar na cabeça dos gremistas. Eu queria ter uma ideia tua, o que tu pensa sobre isso? É essa que eu tenho vontade de saber. Cara, eu lembro dele muito mais pedindo arrego do que pisando na cabeça de qualquer outra pessoa.
A imagem que eu tenho do D'Alessandro é não deixar pedindo arrego por ele. Ele não pisa na cabeça de ninguém. Ele vai chegar na arena da Cruz agora e vai apanhar. Pois é. É uma situação. O Ernesto até falou do jogo Inter, quando era técnico no São Paulo, dava no pescoço para baixo. Eu ouvi isso aí uma vez do Filipão também, no Grenal, até foi aquela vez que o Pinga, né, machucou e o Fernandes era o jogador vindo da base. Olha, tem que dar neles do pescoço para baixo. Isso aí se dizia antigamente que era o futebol raiz. Né? Hoje, tudo se leva para esse lado. Eu não sei. Qual é a opinião de você sobre isso? Eu acho que o grande erro é aquilo que tu diz no vestiário, gravar e botar público. É bom, é isso sem dúvida. Também. Porque a motivação ela não é um elemento de ganhar jogo, ela é um momento específico para aquilo. Entendeu? Tu não vai motivar sempre. É preciso que haja uma motivação pelo clube, pela camisa, pela torcida. Entendeu? Mas não botar dentro de comparações que não tem nada a ver com aquilo, o espírito do jogo em si. Né? Eu acho um grande equívoco. Foi uma declaração que o Renato deu também anteriormente, que após o jogo ele falou que com que caras eles iam enfrentar a família deles quando chegassem em casa. Quer dizer, então isso o jogador já se prepara, que aquilo não foi uma coisa interna, né? E o profissional bota para a rua. A diferença minha é que eu fiz uma declaração pública, não? Mas dentro dos meus jogadores, eu dei mostrando para eles que eles tinham que jogar bola. E do meu time, do Inter, foram expulsos 2. Entendeu? E poucos jogadores da minha... como treinador foram expulsos de campo. E que me preocupa aí, acho que o dirigente ele tem que ter o cuidado também. Uma coisa profissional, como eu falei dentro do vestiário, não podia ter vazado, como essa não podia ter vazado também. Né? Vazou ali, eram todos amiguinhos. No mundo que nós vivemos eram todos amigos, era o Grêmio unido, não tinha ninguém lá. Né? Cadu, acho que tá faltando. Agora, o que aí provocando, imagina projetando o Grenal que nós teremos logo seguinte na Arena, né? Que ele quis dizer com isso, né? Será logo seguido no dia 20 de abril. Não sei a tua O pessoal que está fazendo a UE aí com essas declarações, acho que faltou um pouquinho as aulas de português lá atrás, né? Existe uma coisa chamada linguagem figurada, que é fácil de entender. Ninguém vai pisar na cabeça de ninguém, literalmente. Tu vai pisar na cabeça no sentido de que vamos acabar com eles lá no... Né? E tu não vai matar... Como foi as declarações do Rafinha? Ganhar o jogo é apanhar. Perder o jogo é apanhar. Extrapolaram pelo efeito das redes sociais. Isso. Entendeu? E tu tem pessoas que hoje eram profissionais da imprensa que usam as redes sociais hoje só em agressão. Entendeu? Contra o seu próprio clube. Não? Eu gostaria de me manifestar aí. Muito delicado isso. Em cima dessa muito declaração. Delicado, né? Porque nós vivemos hoje, a nossa vida hoje é assim. É literal, né? Assim. Antigamente, só que por isso que eu usei o termo futebol raiz. Isso antigamente, como disse o Ernesto, falou isso até publicamente, como o jogo que ele viu o Filipão também, depois o jogador, não, tem que dar no pescoço para baixo. Era o Grenal decisivo quando o Grêmio foi campeão, primeiro título do Filipão. E outras tantas situações como essa. Mas hoje, infelizmente, vivemos nesse mimimi, né? Cadu, eu vou te falar uma coisa, meus amigos aqui. Eu não tenho uma amizade tão próxima do Guto, mas o pouco que eu convivo com ele aí no assunto Grêmio, uma bela pessoa. O conselho, os movimentos, ele é um gentleman. Foi uma infelicidade fora dos padrões dele, ele não é essa a postura dele. Quanto à declaração do D'Alessandro, talvez que servisse de... eu quero dizer assim, eu queria que o meu vestiário incendiasse os jogadores para jogarem futebol. Com essa linguagem, que é a linguagem de boleiro. Isso é a linguagem de boleiro. Perfeito. E era isso. Agora, a infelicidade do Guto, eu não sou advogado, eu não tenho uma amizade próxima dele,
não é a postura do Guto, foi uma infelicidade, infelizmente, dele, e de certo ele vai se posicionar a qualquer momento aí para explicar para todo mundo. Mas era uma reunião aberta, assim? Não, reunião de grupo. Reunião de grupo. Não tem nada que sair lá de dentro, cara. Mas aí é quem gravou, por isso que eu disse. São amigos. Eu não sei nem se hoje tem o seguinte, sem felicidade do hoje, Guto. Tu não pode passar isso para o torcedor. Nós vivemos num momento de violência. Vamos lá, nós aqui, a gurizada está nos assistindo, tá? A gurizada está nos assistindo. O que era o nosso tempo? Ir para um estádio de futebol. Qual era a violência? Fazia xixi no saquinho e jogar na torcida adversária. Olha o nível, olha o nível. Hoje é um horror, qualquer coisa é morte para lá, hoje já tira o garrafa e pau. Pois é. Então o dirigente tem que ter esse cuidado. Se gravar o que eu digo em casa para meus filhos, eu vou preso. Você matar! Eu vou... Antigamente tinha respeito. Tá? Independente de qualquer coisa, se respeitava. Mas o que acontece hoje é que os dirigentes, eu sempre digo isso para quem é dirigente e quer ser dirigente de um clube, ele é a segunda pessoa. A entidade é a primeira. Tem coisas que um dirigente não pode responder a um funcionário do time adversário. Tá? Isso já aconteceu no caso do Guerra, dando uma resposta ao presidente do Internacional. Aí é diferente. A respeito que o Renato não tinha visto e o Cudê... que nem aquela declaração que ele deu para a mãe do jornalista, que ela foi chocada. Não. Entendeu? Aí é entidade. São duas pessoas... Falando pela entidade. Ao mesmo nível. Mas tu não pode ficar respondendo... Olha, nível. Aí você tem tudo em alto nível. E tudo que você precisar em termos de ferragem, na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, Surdão, onde em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. São 40 anos, né? A Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas, né? E o endereço da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui tem sempre nos facilitando tudo que é maneira. O meu caso de agora, essa dupla imbatível, né? Que é o Banricompras e Vero. A dupla imbatível para o teu negócio. Sem juros para quem compra, olha, e taxa a partir de 0,99 para quem vende. Espetáculo, hein? Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impresso, uma loja sempre investindo de você, e aquela facilidade, né? Até aí, você pede e recebe em casa. Aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Olha só, a vida mudou, né? A tecnologia em todos os segmentos, todos os setores de nossas vidas. Na construção civil também. Acompanhe aí. Tá aí, ó. Essa é uma tecnologia indiscutível que deu certo. São as casas agora em steel frame, né? E você tem essa possibilidade através da Casa Maia, né, Gustavo? Isso aí, Cadu. A Casa Maia e a construção industrializada já são uma realidade no Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu, graças a Deus, estou conseguindo ser pioneiro aqui no estado, né? Claro que alguns parceiros também participam. Sim, eu vi a parceria forte ali, né? Ah, tá bom. Roberto então, Justo, assim, a construção, me desculpem os que amam o tijolo, né, os amantes do tijolo e do cimento, mas a construção convencional é coisa do passado. Isso, as vantagens que oferece a Casa Maia. É o clima, clima ambiente, sem umidade, sem manutenção. São casas que duram 200, 300 tempo anos. de construção, que hoje o tempo vale muito dinheiro, então hoje você constrói na metade do tempo com uma capacidade de absorção de calor, de som. Enfim, é uma infinidade de vantagens, né, que a Casa Maia está trazendo e colocando no mercado do Rio Grande do Sul. Já a Casa Maia hoje está em Xangri-Lá, né, construindo já algumas casas nos condomínios de alto padrão lá. E seria muito não são só casas de alto padrão, pode ser casas populares. Não, pode. O importante é que o público entenda que o alto padrão é o que baliza todas as outras construções, né? Então todo mundo quer se espelhar no alto padrão nas casas,
né, mais econômicas, digamos assim. Então, por isso que a gente fala em alto padrão, mostrando contatos, redes sociais. A Casa Maia é importante acessar o Instagram, porque lá a gente tem toda a informação técnica, eu explico tintim por tintim de tudo que precisa ser dito da construção industrializada, que é no @casaamaia.br. E o telefone é o 51 999 64 0808. Não tenha nenhuma dúvida, tudo que você está pensando aí em construir, o que precisar fazer em termos de construção, aí a casa, através da Casa Maia. Tá aí uma dica para ti, Sadi, tu que tem aí uma rede de postos, né? Os próximos postos de combustíveis que tu construir, aí já faz através. Mas o posto de gasolina ele já usa o steel frame desde a origem, que são as próprias ilhas de abastecimento, elas são steel frame. Tá aí, ó. Ela é feita de aço. E cada vez mais a estrutura administrativa do posto também está sendo feita. Não, faz tudo, tem tudo. Faz tudo. Universidades, escola, prédios, tudo. Tá certo? Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira. E aí, quer vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem. Simplesmente imbatível. E aí? Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira para o encerramento do nosso Dois Toques de hoje, com Gustavo Iglesias, Ernesto Guedes e Sadi Tonato. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, que o atendimento tipo, deixa o carro, vai buscar, esperto, e fica melhor para você. É diário, tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, são 45 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí, telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Linópolis. Agora, o seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda,
Tem um caminho Euclides da Cunha, 309, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Internacional é uma situação bem diferente do Grêmio, né? O Internacional dar continuidade àquilo que tem mostrado alguma produtividade. E o Roger deu ideia, o Internacional espera aí até quinta-feira, porque tem 4 jogadores, Valência fazendo sucesso na sua seleção, 4 seus jogadores servindo aí as suas seleções em função da data FIFA, né? Mas já deu ideia, noção de que terá o mesmo time que acabou aí o campeonato regional, que chegou ao título, né? A única modificação vai ser o menino da zaga, né? O Vitor Gabriel, que sofreu uma lesão, vai ficar fora aí praticamente quase um mês, mas mantém o Vitão do lado esquerdo, o Juninho, essa nova contratação que o Internacional fez. Isso aí também é uma demonstração e dá uma autoestima ao torcedor colorado, né, Gustavo? De que daqui um pouco, claro, vai passar estreia, nada mais nada menos que contra o Flamengo no Rio, né? Mas também já é uma prova. Não, Cadu, na verdade o Inter começa uma jornada agora de 2 jogos, que a palavra que define esses confrontos é inteligência, né? E acho que isso não falta para o Roger, no sentido que o Inter vai para 2 confrontos que não precisa ganhar. Pelo Brasileiro, no final de semana, e depois estreando na Libertadores. E aí sai a Libertadores na quinta-feira. Então vai para 2 confrontos que não precisa ganhar. Entendo eu assim, né? Porque simplesmente se tirar pontos do Flamengo, para mim é o principal concorrente ao título do Brasileiro, né? Tirar pontos do Flamengo no Rio. O Flamengo focado sem o Gerson, estava servindo a seleção brasileira, o Arrascaeta também mas, a seleção, mas vão voltar lesionados, estão fora desse jogo. Vai para especular no Rio, né? Imagino que não tem necessidade de entrar com o Valência, que vai vir de 2 jogos, provavelmente pela seleção. É um time de contenção, é um time de segurar resultado, eventualmente, e especular, provavelmente com Alan Patrick liberado, sem marcação robusta sobre ele, né? E depois vai para a Bahia, também precisando tirar pontos. Bahia é campeão baiano. Campeão baiano, mas vai para a Bahia. Então vai ser o confronto dos campeões, o baiano e o gaúcho. A diferença é que vai por lá especular um pouco diferente, pega um Bahia que não tem tradição na Libertadores, deve tremer a perna, então o Inter pode especular em cima disso. O Bahia é muito grande no Brasil, na Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tal, mas Libertadores é um pouco diferente, né? Então o Inter tem que aproveitar um pouco da casca e tentar tirar proveito disso. Mas se vier com 2 pontos nessa viagem, tá mais do que bom. Entendo assim, né? Eu acho que é um bom teste, né? Teste no bom sentido. Para ter uma avaliação maior, nada mais nada menos que arrancar jogando com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo no Rio de Janeiro. Né? Então, se vier a vitória de 2 jogos, maravilha. Bom, se não vieram, nós é que vamos, né? Primeiro, saudar mais uma vez ao Sadi, a família, a esposa, irmão, e também aos irmãos do Teodoro, né? Que hoje está comemorando o aniversário. Vamos sair, primeiro agradecer a esposa e também que liberou o Sadi para vir. Agora nós estamos indo para lá, para comemorar e abraçar pessoalmente o Teodoro. O Sadi vai levar ele por esse aniversário. Depois vamos lá para o Barranco, né? Como saímos daqui sempre, restaurante Churrascaria Mais, que é do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho, de hoje até domingo, né? Então, mas você curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega, você nunca fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Sempre estou lá saboreando meu suco da Suvalã em qualquer local. E vou para lá em qualquer lugar com meu Kia da São Mota, revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson lá para lhe dar toda a sua assistência que você precisa para o seu Kia. Manutenção, revisão, troca, tudo você tem lá, né? Na revenda Avenida Ipiranga. Ao lado, aí também as facilidades todas que o Jeff oferece aos adeptos de 2 rodas na Suzuki São Mota. Preço e qualidade é o grupo que esse ano está completando 90 anos, é o Grupo Zafra. O slogan diz tudo: economizar é comprar bem. Só isso você tem no Grupo Zafra. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Sadi. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continue a programação que vocês estiveram assistindo. Na sequência, na Master TV, está chegando aí a programatividade com José Silva e seus convidados. Mais adiante ainda, né, o sucesso com o Bibo Nunes. A programação toda da Master TV. Bom, tem meu canal. Não viu ao vivo, qualquer hora do dia, da noite, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like. 2, numeral, Cadu Oliveira. Tá bem? A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.